Vamos lá! Estamos ao vivo para começar o passo 4, que é o nosso processo do Movimente, sair da zona de conforto. Então, pessoal, a gente está falando aqui de vários processos que nós precisamos ter e dentro desse processo nós temos passos. Muitas pessoas têm um processo que elas não conhecem. Então, o que eu tenho convidado vocês nesse processo de 10 dias é olhar um pouco para movimentar realmente o seu cérebro, movimentar a sua mente e sair da sua zona de conforto. Então, no primeiro ponto, nós falamos sobre qual a história que você de vida que você teve até hoje. Depois nós falamos qual a sua realidade atual. Nós passamos então um pouco do processo ali da sobrevivência e eu falei sobre oportunidades que você tem que lutar pelas suas oportunidades. Depois, no dia seguinte, nós falamos como você quer terminar a sua história, né? Para você ser autocrítico, para você saber fazer uma autocorreção, para você ser um autolíder da sua vida e automaticamente participar da sua vida. Aí a gente foi dando continuidade e dentro desse processo, no terceiro passo, nós trabalhamos essa parte que você fica contando mentira para vocês, ou seja, você fica inventando história e não anda. E qual o vazio que existe dentro de você, porque tem vazio que é positivo, vazio que é negativo, porém dentro do vazio você coloca às vezes algumas coisas que não vão te ajudar. E deixei aqui para vocês também essa informação, não deixe passar um dia sem perguntar-se quem é você. Hoje, nosso quarto passo. O Movimente, ele precisa que você vá engajando o conhecimento. Muitas pessoas acham que uma grande mudança é do dia para a noite, ó, pum, faz assim e aconteceu. Muitas pessoas pensam que para ter uma mudança só depende de você. E depende só de você, com certeza. Mas tem estratégia para isso, precisa de conhecimento para isso. Não é simplesmente você falar, eu vou mudar e muda e pronto, acabou. Então, no quarto passo, o que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar, identifique qual ambiente que te favorece. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão no ambiente lutando, trabalhando, vivendo e não percebem que ali elas estão enxugando o gelo, que ali nesse ambiente elas não estão conseguindo se desenvolver e ela não percebe que é o ambiente. Porém, eu convido você a observar qualquer animal, qualquer ser vivo do reino animal. Percebam que eles sabem exatamente qual é o ambiente que eles vivem, qual é o ambiente que eles sobrevivem, qual é o ambiente que é melhor para ele diante da sobrevivência. Para sobreviver, nós falamos um pouco sobre isso no primeiro passo, mas agora eu vou dar um pouco mais. Para sobreviver, nós precisamos de 3 coisas especificamente. Você precisa assimilar a informação, assimilar alimento, assimilar a respiração. Assimilar é trazer para si algo que nutre a sua vida. Você precisa, além de assimilar, você precisa do quê? Deslocar-se. Por que deslocar? Porque vai ter movimento que você vai em busca do processo, tem outro que você recua, tem aquele que você vai fugir, porque você não vai lutar com quem é maior que você, tem o movimento de você buscar o seu território e proteger o seu território, e tem o movimento de você buscar o seu alimento. E a terceira necessidade de um ser vivo é reprodução, para garantia da espécie ou para manter essa sobrevivência sempre funcionante, ok? Então, dentro do processo, nós precisamos de algumas coisas. E qual é o melhor ambiente para você conseguir essas 3 coisas? Para você conseguir assimilar melhor as informações que você precisa, ok? Para você conseguir se deslocar melhor, para você conseguir ter mais produtividade e para você se reproduzir. Reproduzir não é só sexo, gente. Reprodução tem a ver também com manter a espécie sobrevivente, ou seja, manter a sua informação. Posso dizer, manter o teu legado, se você gosta disso. Desculpa, tomar um golinho de água. Então, dentro desse processo, pessoal, aqui você no ambiente, você precisa começar a identificar quais são as pessoas que estão te impulsionando e quais são as pessoas que estão te puxando. Quais são as pessoas que te apoiam, quais são as pessoas que te criticam. Vocês perceberam que às vezes, dá uma olhadinha na sua vida,
Às vezes tem pessoas que estão do seu lado no dia a dia, mas essas pessoas não te apoiam. Essas pessoas muito mais são críticas e falam às vezes coisas que não te levam em nada. Mas tem aquela que talvez não está do seu lado, mas que de vez em quando aparece e chega para você e diz, desculpa pessoal, estou no ram aqui, mas diz para você, olha, isso daqui não é legal. Eu tenho um grande amigo que ele é pontual na minha vida. E todas as vezes que ele pôs o dedo, que se eu não me engano foram 2 vezes, ele foi pontual. Uma foi com mídia e outra foi na base do meu conteúdo. Ele me mostrou 2 informações que realmente me ajudaram muito nesse período, quando eu comecei essa parte de mídia digital. Então, é aquela pessoa que vive no meu dia a dia? Não. Mas quando me ligou, soube me dizer, olha, Cláudio, estou te ligando porque isso aqui, é isso daqui. Então, cuidado com o ambiente de pessoas que ficam dando tapinha nas suas costas e que falam, mudando a entonação e fazendo 1000 coisas para que você se sinta muito bem. Só que no dia a dia essa pessoa não faz isso. A pessoa que fica te abraçando nem sempre é aquela que te quer bem. Às vezes é aquela que está te sugando. Só que às vezes aquele que aponta o dedo na sua cara e fala a verdade para você é aquele que vai fazer você crescer de verdade, que vai fazer você sair da sua zona de conforto, movimentando isso daqui, ó, fazendo você pensar e não só fazendo você se sentir bem, porque se eu quiser eu posso te dar um monte de informação para você se sentir bem e você vai se sentir muito bem e vai achar que eu sou a melhor pessoa do mundo. Só que comigo não. Comigo é aquele sistema que eu falei para vocês já, é autocrítica. Eu me critico, então dentro do processo você precisa aprender a se criticar. Você precisa saber quais são as suas feridas, você precisa saber quais são os seus vazios. E não sou eu que vou dizer isso para você. E não sou eu que vou dizer o que você vai pôr no lugar. É você que tem que saber o que você realmente quer colocar no lugar desse vazio, que talvez esteja vazio ainda, ou que você preencheu com alguma coisa que não funciona muito bem. Então, pessoal, dentro desse processo de você identificar qual ambiente que te favorece, eu convido você a olhar para o mundo animal, que você vai perceber que eles vão trabalhar sempre no melhor lugar. Eles vão sempre buscar o melhor lugar. E não sou eu que vou poder dizer para você qual é o seu melhor lugar. Talvez você já comece a colocar desculpas. Vitimismo. Ah, Cláudio, mas como é que eu faço com a minha família? Ah, Cláudio, como é que eu faço com o meu trabalho? Porque eu preciso do meu trabalho. E eu vou dizer para você, esse não é o meu processo, esse é o seu processo. Nós temos 10 passos ainda para a gente poder falar um pouco sobre essas coisas e sobre estratégias. Nós começamos agora a avançar dentro das estratégias, ok? Então, dentro disso, dentro do ambiente que te favorece agora, o que você pode fazer? O que você deve fazer para conseguir o objetivo? Qual o seu próximo passo? O que você precisa saber? Você concorda comigo que você precisa saber quais são as suas verdadeiras capacidades? Porque às vezes você acha que você é muito bom. Eu mesmo, antes de começar a dar aula, dar palestra, essas coisas, eu achava que eu era muito bom em palestra. Eu achava que eu entregava conteúdo. Só que na verdade eu falava, mas o conteúdo muitas vezes eu não percebia que ele não chegava nas pessoas. Eu tive que um dia receber uma crítica para entender isso. E aquela crítica caiu para mim no começo com um sabor amargo, né? Aí você olha e fala, nossa, por que essa pessoa falou isso? Essa pessoa podia, mas foi a pessoa que mais me ajudou. E aí eu busquei recursos para isso. Eu fui fazer uma formação em PNL, em Programação Neurolinguística, e entender um pouco que eu precisava estruturar um pouco mais a minha fala. E aí, um pouco antes disso, lendo, né, um livro, porque eu sou apaixonado em livros, tá? Eu comecei a entender um pouco mais sobre comunicação e eu fui entender que eu era um visual. Eu era visual, não adiantava eu falar se eu não imaginasse a cena. Então, quando eu estou falando aqui para vocês, eu imagino uma cena acontecendo para eu poder falar. Agora, para falar para vocês de uma forma que eu estou mostrando, fazendo você aprender como que eu posso fazer para chegar para você, é mostrando para você. Então eu uso muito PowerPoint, independente de televisão, independente de tela, independente de qualquer coisa. Eu gosto de mostrar. Talvez eu use um dia o Flipchart só para mostrar para vocês como que funciona, mas eu gosto muito de desenhar, eu gosto de mostrar imagens, eu gosto de mostrar vídeos, porque é assim que eu me comunico melhor, é assim que eu vejo o mundo e é assim que eu quero mostrar o mundo. Agora você pode ser um visual e isso fica legal para você. Se for sinestésico, você vai precisar levantar, se movimentar, você vai precisar sentir um pouco isso.
Agora, se você é um auditivo, você não precisa nem estar olhando para onde você está assistindo. Você só escutando já é o suficiente. Então, isso é que eu digo que é a sua capacidade. A minha capacidade é visual. Então, eu tenho facilidade de falar mostrando e aprender vendo. Agora, você pode ser diferente de mim. E outra coisa que a gente tem que aprender, nessa história que eu falei para vocês a respeito do assimilar, do deslocar e do reproduzir, você é um alfa, você é um beta ou você é um gama? Você é aquele que vai, você é aquele que espera ou você é aquele que finaliza? Qual é a sua energia? Você tem energia masculina ou feminina? Esquece sexualidade. Nós estamos falando aqui de energia de ação. Uma energia que age ou uma energia que espera? Qual é a sua capacidade? Automaticamente, e ela vai fazer parte para você poder atingir o seu objetivo. Então, dentro desse processo todo, tá? Você precisa estar de olho em tudo. Nesse ambiente, aonde você quer de verdade, quem é você. Nós estamos trabalhando isso no passo a passo. Dentro das oportunidades, o quanto você está disposto a lutar por você. O quanto você realmente quer participar da sua vida. E ontem nós falamos a respeito desse quem é você, que você tem que se perguntar todos os dias quem é você. Porque hoje, quando eu acordei e eu estava me preparando para vir dar aula, eu já tinha pensado no quem é você, quem sou eu e qual o propósito que eu tenho com o Movimente. Eu fui correr, acordei hoje, estava muito frio. Eu falei, não, mas eu vou. Me agasalhei, eu fui correr. E dentro da corrida eu pensava o tempo inteiro quem é você, o que você quer com isso, como nós vamos fazer isso, como que você pode compartilhar melhor, como que você pode passar essa informação de hoje, porque hoje eu vim para trabalhar com vocês a base do se conheça. Se conheça. E aí, durante o período que eu estava correndo, eu comecei a pensar como que eu me conheci. Eu me conheci fazendo cursos, eu me conheci me expondo e vendo quais eram as minhas fragilidades, usando a teoria em mim, ou seja, na prática, praticando aquilo que eu tinha conhecimento, tirando do papel e vivendo de verdade aquilo que eu chamo de ser consciente e coerente, porque um ser, é o viver a isso de verdade, não é ficar fingindo. O consciente é aquilo que você sabe. Mas o meu consciente é diferente do seu e o seu é diferente do outro, está tudo certo. Mas quanto mais você desperta, quanto mais você se torna consciente, melhor para você. E automaticamente você vai colocando isso em prática. E isso é que eu chamo de coerência. Porque a incoerência é você dizer uma coisa e fazer outra. Você diz para a sociedade que você faz isso, que você tem uma bela família, que você vive um belo casamento, que você é um ótimo pai, que você é isso e aquilo, e no dia a dia você não é. Então, dentro desse processo, é onde a gente fala. Eu costumo dizer que eu gosto muito dos bastidores, porque os bastidores eu começo a entender todo o processo. E quantos clientes já passaram nas minhas mãos? E a primeira sessão eles não se abrem, a segunda sessão não se abre, a terceira não se abre, e de repente quando eles pegam a confiança de verdade, ou quando eles entendem que o processo é deles e não é meu, aí vem aquela avalanche, e por trás tem um monte de feridas abertas. Tem um monte de vazio, tem um monte de trocas que fizeram só carinho no cérebro dessa pessoa, só abraçaram ela e fingiram que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Então, dentro do processo de hoje, é preciso você começar a olhar realmente o que está te aproximando e o que está te afastando daquilo que você é, daquilo que você quer. Então, eu hoje faço as minhas escolhas em cima do quê? Do que me aproxima dos meus processos. Quando eu vejo que está me afastando de um processo, eu olho e falo, opa, aqui não é mais o ambiente, aqui não é mais para mim, esse não é mais o meu amigo, esse não é mais o paciente que eu posso servir, esse não é o profissional que me serve mais, e a gente vive de escolhas, nós vivemos de decisões. E você precisa começar a tomar decisões certeiras. Mas a decisão certeira não é simplesmente uma escolha banal, ela é uma escolha baseada em processos, baseada em conhecimento, baseado realmente naquilo que você quer e no que você conhece. Então, pessoal, essa é a importância de você se conhecer, essa é a importância de você ser esse autocrítico, de você fazer autocorreções, de você ter essa autoanálise para você se tornar esse autolíder.
Eu insisto nesse alto com um, porque é você o processo. Não adianta os outros. Eu tive professores maravilhosos durante a minha vida, desde o processo de criança até a vida adulta, até os dias atuais. Mas de nada adiantaria aquele baita conhecimento deles se eu não colocasse isso em prática, se eu não olhasse para mim. Então, quando eu trabalho com os meus clientes, pacientes, alunos, eu falo para eles, olha, é com você, eu sou simplesmente uma ferramenta. É de igual para igual, eu não sou melhor do que ninguém. É aqui, é você. Então faça a sua entrega. Se tem algum conforto aí, alguma zona de conforto, se movimente. Faz a sua mente pensar um pouco. Olha um pouco para a sua vida. Usa papel e caneta. Mensura de 0 a 10 o quanto que algo que você está fazendo está te ajudando. Correr, por exemplo, eu, Cláudio, eu corro 2, 3 vezes por semana, de 0 a 10, o quanto que isso me faz bem. Posso dizer para vocês 9, porque eu ainda penso assim, podia me dedicar um pouco a mais, ou tem dia que eu olho e falo, hoje não era dia de ter ido correr, então eu tenho esse autocrítico, mas eu entendo que na balança final está ajudando a minha saúde, está ajudando o meu cérebro. Então a gente precisa saber equalizar essas informações. Agora, você precisa fazer isso, você precisa se autoanalisar, você precisa se autocorrigir. E aí, e final de semana, churrasco, cerveja, festa, quanto que isso me ajuda? É legal, porque eu relaxo, também eu mereço viver, legal. Mas você está atingindo o que você queria em relação a peso, em relação a uma leitura, em relação a objetivos específicos? Eu não tenho tempo para nada, mas quando você tem tempo, você joga ele fora. Tem a parte que a gente chama, a gente fala o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Administração de tempo, isso. Então, isso não está no programa, mas eu posso até pensar em colocar, para você entender um pouco o quanto isso é importante na sua vida. Mas aqui, hoje, o processo é se conheça, identifique qual o ambiente que você precisa automaticamente para você poder fazer o quê? Te favorecer. E automaticamente você precisa saber qual é o seu objetivo. E aí, dentro desse processo, você faz o quê? Você vai treinando o seu cérebro, você vai treinando sua mente. E automaticamente, dentro desse treinamento, você passa a acreditar cada vez mais naquilo que você precisa. Você passa a acreditar cada vez mais naquilo que o seu coração sente. E quando eu falo coração sente, esquece que é o coração bonzinho, o coração do amor. Quando eu falo coração, é o órgão do coração que eletromagneticamente é mais forte que o seu cérebro. Isso é científico, eu já falei isso para vocês. E quando o seu coração está em paz com aquilo que está fazendo, ele informa, tá tudo certo. Nós temos software que faz isso, eu tenho um software que faz essa avaliação para você. Se o que você está vendo, se o que você está fazendo, sobre aquilo que você está falando, escutando, se realmente é coerente com a sua vida. Então, seja consciente e coerente. Desculpa, pessoal, mas eu estou precisando de água. Dentro desse processo, automaticamente, faça as suas escolhas. Mas agora é fundamental você se conhecer. E você começar agora a mapear realmente qual é o processo que você vai entrar. Ok? Então, dentro desse momento, eu peço para você cada vez mais se conhecer, fazer suas escolhas. E automaticamente é aí que vai descer a determinação da sua vida e aí é que vai ser o resultado que você busca. Mas para isso, você precisa se conhecer, você precisa participar da sua vida, você precisa ficar perguntando para você o tempo inteiro quem é você. E aí você vai lutar pelas suas possibilidades. Lembra que eu falei isso para vocês na primeira aula, no primeiro passo. Segundo passo, participe. Terceiro passo, quem é você? E o quarto passo, se conheça. Beleza? Por hoje é só.